Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, tutubiei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalista, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Toda Rabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Conexão. E aí, assim, a gente começa aqui a próxima leitura. O Rabi Tzahak sentou-se tristemente. E o Rabi Tzahak pede ao Rabi Yehudá 3 coisas que o estavam incomodando. Rabi Yehudá então pergunta por que ele acha que vai morrer. E o Rabi Tzahak explica que não vê mais sua sombra. Eles vão ver Rabi Shimon Bar Yochai, que o protege do anjo da morte. O Rabi Shimon pergunta ao Rabi Tzahak se ele viu o seu pai hoje, pois se assim for, isso significa que ele morrerá. E o Rabi Shimon Bar Yochai invoca Hashem para se preparar para levar Rabi Yehudá embora. O Rabi Tzahak então dorme e vê seu pai em seu sonho. Ele diz que eles estão preparando a sua câmara no céu. Em seguida, o Rabi Shimon pede a Hashem que Rabi Tzahak não morra, e o desejo é atendido. Não só isso, o Rabi Tzahak recebe 70 lugares com portas para 70 mundos. E o Rabi Tzahak, então, é informado de que descobrirá os segredos com Rabi Shimon Bar Yochai após a sua morte. A relevância dessa passagem. A profundeza da grandeza de Rabi Shimon Bar Yochai é evidenciada aqui, através da sua influência e conexão com o Criador, que lhe permite afastar o anjo da morte em nome de um colega, que era um rabino, revertendo um decreto de morte. Além disso, grandes mundos espirituais e tesouros aguardam um rabino no mundo vindouro, em virtude da sua associação ao Rabi Shimon Bar Yochai, Com efeito,
esta antiga passagem está nos dizendo que qualquer um que realmente abrace o caminho de Rabi Shimon Bar Yochai e se conecta profundamente com Zohar e sua sabedoria, terá o poder de parar o anjo da morte em seus rastros e garantir um lugar no alto céu no mundo vindouro. A luz emitida aqui ajuda a facilitar a nossa conexão com o caminho do Zohar e aprofundar o nosso relacionamento com o gigante de todos os cabalistas, o mestre e Rabino Shimon Bar Yochai. Rabi Tzahak estava sentado tristemente um dia à porta de Rabi Yehudá. Rabi Yehudá saiu e encontrou-o sentado tristemente em sua porta e disse: "Qual é o assunto de hoje?" Disse-lhe: "Venho ter convosco para vos pedir 3 coisas. A primeira é que quando disserem palavras de Torá e disserem as coisas que eu disse, diga em meu nome, para mencionar o meu nome. Além disso, que você ensine ao meu filho Yosef a Torá, e que você vá ao meu túmulo todos os 7 dias de luto e reze por mim." Disse-lhe: "Como você sabe que você vai morrer?" Rabi Tzahak disse-lhe: "Minha alma se afasta de mim todas as noites, mas não me ilumina com sonhos, como antes. Além disso, quando eu rezo, eu chego à parte de ouvidos à reza e à súplica, olho para minha sombra na parede, mas não a vejo. Acho que vou morrer, já que a sombra se foi de mim, e não pode ser vista, pois um arauto vem e proclama, como está escrito: certamente todo homem na terra anda na sombra." Terrilim 39:7. Enquanto a sua sombra não se afasta dele, todo homem anda. E se o espírito dentro dele, uma vez que a sombra de um homem não é mais vista, passa longe deste mundo. Rabi Yehudá disse: também é derivado do versículo, porque os nossos dias na terra é uma sombra. Iov 8:9. E o Rabi Yehudá disse-lhe: cumprirei os vossos pedidos, mas também peço que me reserve um lugar para mim num outro mundo, como eu estive ao vosso lado neste mundo. Rabi Itzhak chorou e disse: por favor, não se afaste de mim todos esses dias. Eles foram até o rabino Shimon Bar Yochai e encontraram ocupado com a Torá. O Rabi Shimon levantou os olhos e viu o anjo da morte correndo e dançando diante de Rabi Tzahak. Rabi Shimon levantou-se, segurou Rabi Tzahak pela mão e disse: eu decreto que quem não vier a mim entrará, e aquele que não vier não verá Rabi Tzahak. E Rabi Yehudá entraram, e assim manteve o anjo da morte permanecendo do lado de fora, e ele era incapaz de entrar. Rabi Shimon olhou e viu que a sua hora ainda não havia chegado para morrer, até a 8ª hora do dia. E o Rabi Shimon Bar Yochai colocou-se diante dele e estudou a Torá com ele. O Rabi Shimon disse a seu filho, Rabi Eleazar: sente-se à porta, e quem você vê, não fale com ele. Se quiser entrar, jura que não pode entrar. O Rabi Shimon disse a Rabi Tzahak: você viu a imagem de seu pai hoje ou não viu? Pois aprendemos que quando um homem se afasta do mundo, seu pai e parentes estão lá com ele, e ele os vê e reconhece. E todos aqueles a quem ele habitará no outro mundo, no mesmo grau, todos se reúnem para estar com ele e acompanhar sua alma até a morada. E o Rabi Tzahak disse: até agora eu não vi a imagem do meu pai. O Rabi Shimon levantou-se e disse: Hashem, mestre do universo, temos um certo Rabi Tzahak conosco, um dos 7 olhos aqui, a saber, um dos 7 estudantes que permaneceram vivos quando saíram da Santa Assembleia. Eis que o seguro, dá-o a mim. Uma voz ressoou dizendo: o trono de seu mestre, ou seja, nu que você aproximou da união, através das asas de Rabi Shimon Bar Yochai. Eis que Rabi Tzahak é teu, e tu virá com ele quando te sentares no meu trono. No momento em que o Rabi Shimon se separará do mundo, Rabi Shimon disse: certamente farei isso.
e trarei comigo quando me afastar do mundo. Enquanto falava, Rabi Eleazar viu o anjo da morte partir. Ele disse: nenhuma sentença está no lugar onde está Rabi Shimon Bar Yochai. E o Rabi Shimon Bar Yochai disse ao seu filho Rabi Eleazar: vem aqui e segure o Rabi Tzahak, pois veja que ele tem medo. E o Rabi Eleazar entrou e o segurou, e Rabi Shimon Bar Yochai voltou-se para estudar a Torá. O Rabi Tzahak dormiu e viu seu pai. Seu pai lhe disse: filho, feliz é a tua porção neste mundo e também no mundo vindouro, pois tu te assenta entre as folhas da árvore da vida no jardim do Éden, uma árvore grande e forte, e ambos os mundos é Rabi Shimon Bar Yochai, e segura em seus ramos. Feliz é a sua parte, meu filho. Disse-lhe: pai, o que sou eu ali no mundo da verdade? Disse-lhe: há 3 dias que preparam apressadamente a vossa câmara, com janelas abertas para brilhar sobre vós. A partir das 4 direções do mundo, vi o seu lugar e regozijei-me e disse: feliz é a sua parte, filho. Somente seu filho ainda não estudou a Torá. Eu estava arrependido disso. Por isso, mesmo agora, 12 homens justos entre os amigos estavam se preparando para vir até você. Enquanto eles estavam indo, um som saiu de todos os mundos. Amigos que estão aqui enfeitam-se com o Rabino Shimon Bar Yochai, que pediu um pedido ao Santo Bendito seja ele para que Rabi Tzahak não morra. E isso foi concedido. Não só isso, mas 70 lugares são adornados para ele aqui. Cada lugar tem portas que se abrem para 70 mundos. Cada mundo se abre para 70 canais, cada um aberto para 70 coroas superiores, onde há caminhos que levam a Tika, o mais escondido de todos, para ver a maior. A agradabilidade que deleita, o brilho sobre todos, como diz, contempla a simpatia de Hashem e indaga em seu templo. Terrilim 27:4. Indagar no seu templo, como está escrito, porque ele é confiável em toda a minha casa. Isso é a Bamidbar 12:7, Hashem falando em relação a Moshe. Disse-lhe: pai, quanto tempo me é dado para viver neste mundo? Disse-lhe: não me foi dada a permissão para lhe dizer isto. O homem não é feito para saber, mas na festa de Rabi Shimon Bar Yochai, ou seja, no seu dia de partida, quando haverá grande alegria em todos os mundos, por todos os segredos de Torá que ele revelou, como mencionado na pequena assembleia, você estará lá para colocar sua mesa para revelar mistérios com ele. Como se diz: ide à frente, ó filhas de Sion, e contemplai o rei Shlomo, com a coroa e que sua mãe, o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Isso é Shir Hashirim, 11, Cânticos dos Cânticos. O Rabi Itzhak, então, acordou e riu, seu rosto brilhou, e o Rabi Shimon olhou para o seu rosto e lhe disse: você ouviu algo novo? E o Rabi Itzhak disse: certamente eu ouvi. Contou-lhe que viu em seu sonho o Rabino Itzhak. Postou-se no chão diante do Rabi Shimon Bar Yochai. Aprendemos naquele dia em diante, o Rabi Itzhak seguraria seu filho na mão. Ele estudou a Torá com o seu filho e nunca o abandonou. Quando ele veio diante do Rabi Shimon Bar Yochai, ele fez seu filho sentar-se do lado dele, do lado de fora, perdão, e costumava entrar e sentar-se diante de Rabi Shimon Bar Yochai e chamar diante dele: ó Hashem, eu sou oprimido, seja você minha segurança. Isso é Ishayahu 38:14. Quando é hora do homem se afastar do mundo. Esta sessão começa dizendo que quando o homem morre, 4 juízos surgem de 4 ventos do mundo, o qual a gente sabe que são 4 sefirotes. Os 4 elementos do homem, terra, ar, fogo e água, se ligam e lutam entre si. Eles são separados após a sua morte.
O arauto, em seguida, explica que o homem é mau se não tiver mérito. Sua alma queimará em Nahar, de Nur, o rio de fogo. Nesse momento, ele confessa os seus feitos, e o Rabi Yehudá explica a Rabi Yossi a razão de um galo preto, sendo preto a cor do julgamento. Quando o julgamento vem sobre o homem, o galo negro começa a cantar. Então, um segundo espírito sublime é adicionado a ele, para que ele possa ver que nunca viu em seus dias. Se ele é justo, um tzadik, ele vai para o céu. Se não, seu espírito permanece nesse mundo. E, eventualmente, acaba no Guerrinom. O Rabi Yehudá, então, explica o pilar de 3 cores no Jardim do Éden inferior, significando as 3 cores do arco-íris. A alma ascende através do pilar para a justiça, assim por diante, em direção a Hashem, se ele for digno. A relevância dessa passagem. O poder de purificar o mal de nossa natureza e purificar nossas almas das iniquidades que cometemos, consciente e inconscientemente na vida, é concedido a nós, desde que nos conectamos a essa passagem como um coração expiatório. Essa luz adoça o julgamento e nos ajuda a conhecer as loucuras e os perigos do comportamento egocêntrico. Somos inspirados a percorrer o caminho da retidão. Aprendemos que naquele dia duro e terrível, quando é hora do homem se afastar do mundo, os 4 ventos do mundo, Hesed, Gevurat, Tiferet e Malhut, sentencia o mundo com severo julgamento. 4 juízos surgem dos 4 ventos do mundo, dos 4 elementos no homem, fogo, ar, água e terra. Estão ligados uns aos outros, brigam e brigam entre eles e desejam partir cada um para o seu lado. O elemento do fogo dentro do homem para o elemento geral do fogo. O elemento da água dentro do homem para o elemento da água do mundo. E assim por diante, pois os elementos dentro do homem estão separados em sua morte. Sai o arauto, o segredo da iluminação de Rohimá, da união da esquerda. Ele proclama no mundo supernal, Tevuná, e é ouvido em 270 mundos. Se ele for justo, todos os mundos o acolhem com alegria, pois se ele tem mérito, ele é bom. Mas se ele não for um tzadik, um justo, ai deste homem, e de sua parte, pois ele não tem mérito, é um rachá, um mal. Ele explica por que ele é um rachá, se não tem mérito. E ele diz, aprendemos que quando o clamor faz uma proclamação, uma chama sai do lado norte e vai ser queimada em Nahar de Nur, o rio de fogo, mencionado como uma corrente de fogo saiu de diante dele. Isso é Daniel 7:10. Expande-se para as 4 direções do mundo e queima as almas dos ímpios. A chama o julgamento de Malhut, que é revelado pelo segredo de se ele não tem mérito, ele é mau. Sobe para Biná e desce de volta para o mundo, de volta a Malhut. A chama acende sobre as asas de um galo preto, que bate as asas e canta nas aberturas entre os portões. A primeira vez canta dizendo, pois eis que esse dia está chegando, arde como uma fornalha. Isso é Malahim 3:19. Na segunda vez canta e diz, pois eis que aquele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Amós 4:13. Nesse momento, o homem senta-se e ouve as testemunhas, prestarem testemunho sobre os seus atos diante dele e os confessa. Na terceira vez, quando querem tirar-lhe a alma, o galo canta dizendo, quem não temeria o Rei das Nações? Porque a ti é conveniente. Eremiarro 10:7. Rabi Yossi disse, por que um galo preto? E o Rabi Yehudá disse, de tudo o que o santo bendito seja ele, cria na terra a luz da sabedoria. Só os homens não sabem, este é o significado da palavra, ó Hashem, quão múltiplas são as tuas obras, e a sabedoria os fizeste, em sabedoria os fizeste todos. Terlim 104:24, pois foram feitos com Rohimá, e aludem à sabedoria.
Aprendemos que a matéria do galo preto, que o juízo reside apenas em um lugar de sua própria espécie. O preto pertence ao lado do juízo, já que a cor preta alude a Malhut, o atributo do juízo. Portanto, exatamente à meia-noite, quando o vento norte, a coluna esquerda, se agita, uma chama sai e bate sobre as asas do galo. E ele canta. O galo é preto, sendo o atributo do juízo, e por isso é mais apropriado que um galo de uma cor diferente. Também, aqui, quando o juízo é despertado sobre o homem, o galo negro começa a se recortar. Ninguém sabe, a não ser o homem que está prestes a morrer. Pois aprendemos que quando um homem está prestes a morrer e o juízo paira sobre ele, para que ele se afaste do mundo. Outro espírito supernal é adicionado a ele, que ele não tinha antes durante sua vida. Quando paira sobre ele, se apega a ele, ele é capaz de ver o que nunca viu em seus dias, devido ao espírito adicional nele. Quando o espírito lhe é adicionado, ele vê depois parte desse mundo. É o significado do versículo: tu tirarás o seu fôlego. Literalmente, acrescentarás o seu espírito. Neles morrem e voltam ao seu pó. Terli 104, 29. Então está escrito: porque ninguém me verá e viverá. Timóteo 33, 20. O que significa que quando estão vivos não podem ver, mas o fazem quando morre. Aprendemos que quando um homem morre, ele recebe permissão para ver, e ele vê sobre ele seus parentes e amigos do mundo da verdade. Todos eles têm suas formas gravadas sobre ele como se estivessem nesse mundo. Se um homem é justo, todos ficam felizes em vê-lo e cumprimentá-lo. Se ele não é justo, ele é um rachá, eles não o reconhecem, mas apenas os ímpios que são feridos diariamente no Guerrinom. Estão todos tristes, abrem o discurso como ai e terminam com ai. O homem levanta os olhos e os vê como algo queimado, subindo do fogo, e ele também abre e diz deles ai. Veja, os três ais. Aprendemos que quando a alma de um homem parte, todos os seus parentes e amigos no mundo da verdade acompanham sua alma e mostram-lhe o lugar do deleite e o lugar do castigo. Se ele é justo, ele vê o seu lugar e sobe para se sentar e deleitar no Éden superior daquele mundo. Se ele não é um tzadik, a alma permanece aqui nesse mundo, até que o corpo seja enterrado na terra. Uma vez enterrado, numerosos carrascos se agarram até chegar a Dumá, o anjo do silêncio, e ele é colocado nas histórias do Guerrinom. O Rabi Yehudá disse: todos os 7 dias de luto, a alma vai da casa para o túmulo e do túmulo de volta para casa, e chora pelo corpo. Como está escrito: sua carne sofrerá dor por ele, e a sua alma chorará por isso. Iov 14, 22. Vai sentar em casa e, quando vê todo mundo triste, chora também. Aprendemos que depois de 7 dias, o corpo se torna o que quer que ele se transforme e a alma entra em seu lugar. Ela entra na caverna de Marpelá, vê o que vê e entra onde entra até chegar ao jardim do Éden. Encontra os querubins e o clarão da espada giratória. No jardim do Éden, se for digno de entrar, entra. Aprendemos que 4 pilares, os 4 anjos provenientes dos 4 elementos espirituais, Rohimá, Binah e Malhut, são nomeados sobre a alma. Ele tem uma forma corporal em suas mãos e ele se veste alegremente e se sente em uma história no jardim inferior do Éden, pelo período do tempo destinado para que ela se cele lá. Uma pilha de 3 cores está no jardim inferior do Éden, o segredo das 3 cores do arco-íris. Este pilar é chamado de morada do Monte Sião, Shayahu 4:5. Como está escrito: e Hashem criará sobre cada morada do Monte Sião, e sobre a sua assembleia uma nuvem de fumaça de dia.
A alma ascende através desse pilar, até a abertura da justiça, onde está Sion, em Jerusalém. Yeshua de Malhut da Núquila de Zerampim, chamada justiça. Se é digno de ascender mais do que isso, feliz é a sua sorte. E porção, que se apega ao corpo do rei, seja Zerampim, pois já merecia ascender a Sion e Jerusalém. O segredo da Núquila aproxima a série, é o corpo do rei Zerampim. Se não é digno de ir mais longe, está escrito dele, e acontecerá que aquele que ficou em Sion e aquele que permanece em Jerusalém será chamado de santo. Isso é também aqui no versículo 3 do capítulo de Yeshayahu, né? Pois bem, mas se ele é digno de ir mais longe, feliz é que ele alcançará a quevôde do rei, ou seja, Zerampim, e se deleitar no Éden sublime, acima, num lugar chamado céu, ou seja, Zerampim, como está escrito. Então te deleitarás, né? E literalmente aqui a palavra só, Hashem, 58:14, também de Shayahu. Pois bem, ele absorve Hashem aqui, e é preciso dizer Ampim, chamado Yud Rei Vav Rei. Feliz é a porção daquele que é digno de deixar desse Hesed, né? Como está escrito, pelo teu amor inabalável. Hebraico é grande acima dos céus. Isso é Terrilim 108:5. Ele pergunta, esta Hesed é acima do céu? Está escrito, porque o teu Hesed é grande para os céus. O que significa que Hesed está debaixo do céu. E ele responde, não há Hesed, um Hesed superior e um inferior? O Hesed superior, não é? É Hesed de Zerampim, em si, e está acima do céu. Como o céu é Tiferet, Hesed precede de Tiferet. Por isso as escrituras dizem, porque o teu Hesed é grande acima dos céus. O Hesed inferior, o Hesed de Zerampim, vestido pela Núquila Malhut através do Netza e Ode de Zerampim, como o seguro Hassadim de Davi. Ishayahu 55:3, chamado de Davi em homenagem a Malhut, o qual diz para seus Hassadim, o Hesed, é grande para os céus, e as que estão abaixo dos céus, Tiferet, de Zerampim.